A gente começa falando com a notícia que chegou além da seleção brasileira, que acordou cedo, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o dia amanheceu com a notícia internacional. Todo mundo gosta de saber quem é que foi laureado com o Prêmio Nobel. Já saiu de economia, de química, de física, e saiu de literatura, e saiu o Prêmio Nobel da Paz. Muita gente teve uma atenção especial com o Prêmio Nobel da Paz para saber quem é que ia sair, porque havia um pleito, né? Muita gente queria que o Donald Trump, principalmente ele, ser indicado e ser escolhido como o vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Mas não foi Maria Corina Machado, a opositora de Nicolás Maduro lá na Venezuela, foi a escolhida, Zaidan. Dizem que foi meio uma indicação do Marco Rubio. Se não dá para ir o Trump, que vá a Maria Corina. Ela é a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025. Pois é, Ronald. É claro que o Marco Rubio fez essa indicação quando ele nem sabia que o Trump seria eleito. Ele não sabia, portanto, que ele seria secretário de Defesa alguns meses depois. A indicação foi feita em 2024 por um grupo de parlamentares dos Estados Unidos, entre os quais o Marco Rubio, senador pela Flórida. E portanto, não foi como secretário de Estado dos Estados Unidos. Ficou um clima meio esquisito para Maria Corina, porque ela não apenas bajula Trump o tempo todo, como depende muito do Trump. Aliás, ela tem, nos seus discursos, tem ido além de Marco Rubio e do próprio Trump. Ela defende abertamente uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. E vale notar, Ronald, que a nota da Casa Branca, trazendo, claro, uma declaração do Trump, é o seguinte, que a escolha mostra que para os organizadores do Nobel da Paz é na Noruega, né, que ele é onde há a escolha, onde há a premiação, a entrega do prêmio, etc. Mas ele disse que isso demonstra que a escolha está baseada num critério político, que eles se preocupam muito mais com política do que com a paz. Então, a resposta da Casa Branca foi de certo desdém pela escolha e dizendo que o critério é político. Embora não com os mesmos motivos do Trump, ou a partir dos mesmos motivos do Trump, eu concordo inteiramente. A escolha, ela é política. É claro que você tem, em mais de um século de entrega de prêmios, né, você tem algumas escolhas perfeitas e outras que foram indecentes. É bom lembrar que, às vezes, no mesmo ano, você tem uma escolha correta e uma escolha injustificável, que é incompatível, inclusive, com a ideia daquele que idealizou o prêmio, né? O Nobel, que é muito conhecido como o inventor da dinamite, né? O sujeito que desenvolveu a dinamite, mas que trabalhou muito para acordos de paz. E ele tinha como premissa de que aqueles que lutam pela paz entre os países, que se esforçam pela paz entre os países, merecem reconhecimento internacional. Então, por exemplo, no mesmo ano e pela mesma razão, foi dado o prêmio ao Mandela e ao de Klerk. O prêmio ao Mandela, absolutamente justo. Aliás, ele esteve à altura desse prêmio, inclusive depois, né, como presidente da África do Sul, e que evitou um banho de sangue em seu país. Foi de uma grandeza extraordinária. Agora, o Leclerc fazia parte, o Frederic de Klerk fazia parte do regime segregacionista. Claro, ele foi o governante que conduziu o desfecho do regime segregacionista. Mas ele fez os acordos não porque acreditava que o segregacionismo era um erro, que o apartheid era execrável, mas porque as razões políticas e o momento histórico indicava a inviabilidade da permanência do apartheid. Mas ganhou o seu Nobel.
dos presidentes americanos que ganharam, o Trump queria ser o próximo, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama. O sonho do Trump ainda é o sonho dele, ser o quinto indicado. Tanto que o pessoal da Noruega já falou, não, o ano que vem, talvez com a consolidação da paz no Oriente Próximo e talvez com o fim da guerra na Ucrânia, o Trump seja um grande candidato e tal. Ao mesmo tempo em que criticaram a pressão que houve para que ele fosse escolhido. Mas desses 4 que ganharam o prêmio, só o Jimmy Carter mereceu. Só. O Theodore Roosevelt, o Woodrow Wilson, o que o Woodrow Wilson fez bancando parte do Exército Branco que tentou derrubar a Revolução Bolchevique, o que ele fez no processo de humilhação da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, e essa humilhação abriu caminho depois para a barbárie e a canalice do regime nazista, né? Criou na Alemanha, construiu na Alemanha as condições para aquilo. Então, Barack Obama, sujeito que levou o caos à Síria e à Líbia, então só o Jimmy Carter mereceu. Só o Jimmy Carter, ninguém mais. Quanto a Maria Corina, é bom lembrar, houve prêmios que foram perfeitos, né? Como para Martin Luther King. Isso foi um prêmio perfeito. Poucos mereceram tanto esse reconhecimento mundial. Martin Luther King, talvez a figura mais importante na história dos Estados Unidos no século XX. E a Maria Corina, não é o problema dela ser oposição ao Maduro, oposição ao regime estabelecido pelo Chaves, né? Mas ela participa de tramas golpistas com muita frequência. Ela é signatária daquela Carta de Madrid, que é basicamente um documento, aliás, organizado por grupos neofascistas europeus, e o anfitrião do encontro foi em Madrid, o anfitrião foi o Vox, né, com participação do Chega, de outros grupos europeus. Ela é signatária desse documento. Ela, repito, defende abertamente uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. Então, foi uma escolha política, mas não uma escolha pela democracia, até porque o Trump é visto como ameaça à democracia. E aí vocês vão dar o prêmio para Maria Corina Machado? Uma escolha patética, claramente com finalidade política, né? Mas nesta, a Casa Branca acertou quando disse que não foi uma escolha cujo critério era a defesa da paz. Foi uma escolha política, Ronald.